O ano passado, a empresa fechou com um prejuízo de mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais no seu balanço. O primeiro passo vai ser fechar centenas de agências. E ainda tem 188 agências do país na lista de fechamento. As correspondências estão diminuindo ano a ano. Ou nós vamos recuperar os Correios, cortando gastos. Isso é reflexo de má gestão. Um plano de demissão voluntária prevê a adesão de pelo menos 5.000 trabalhadores. Os Correios planejam fechar pelo menos 200 agências. Em 2016, a empresa fechou as contas com um prejuízo em torno de 2 bilhões. Só com cortes de funções e cargos comissionados, a empresa diz ter conseguido uma economia da ordem de 20% na folha de pagamentos de janeiro. É válido lembrar que, em 2015, a empresa rebateu uma nota do jornal O Globo em que afirmava uma crise financeira instalada na ECT. A nota publicada no site oficial dos Correios falava dos resultados positivos e o seu crescente lucro. Agora, o atual presidente dos Correios resolve falar que a empresa fechou com um prejuízo de mais de 2 bilhões. Várias perguntas cabem aqui. Para onde foi escoado o lucro dos Correios? Porque a empresa está tentando jogar a responsabilidade para seus trabalhadores e trabalhadoras, incentivando demissões e fechando agências. Nesta mesma nota, destacamos uma indagação da empresa em que eles afirmam que seus trabalhadores vêm sendo valorizados e que eles não são os mais mal pagos do funcionalismo público. Com a palavra, o trabalhador. Quanto o pior, melhor, para justificarem uma possível privatização dos Correios. São pessoas despreparadas, como o nosso presidente atual, não sabe nada de Correio, não sabe nem endereçar uma carta, que ele nunca endereçou uma carta aparentemente. E hoje ele comanda a empresa. Né? Temos nosso chefe maior, que é o tal do Kassab, que é nosso segundo maior corrupto, segundo a lista da denúncia da Odebrecht. Então são pessoas desse tipo que hoje estão administrando a empresa. Lá na área que eu trabalho, lá tem uma agência que era considerada de médio porte, que prestava serviço ao UNEB, tinha hospital e é uma grande área, a região do Cabula. Só que de uma hora para outra acabou fechando e até hoje não abriu e o Correio não dá nenhuma satisfação se vai abrir mesmo ou não. Como é que eu faço para ter uma franquia dos Correios? É a segunda pergunta. Todo mundo quer ter uma franquia dos Correios. Sinal que não é tão ruim assim, né? Estão passando por dificuldade, mas o negócio é bom. Você precisa entender que fatores levaram os Correios a decretar o estado de crise financeira e, ao mesmo tempo, ameaçar os trabalhadores e trabalhadoras com pacote de demissões, sucateamento e fechamento de agências. Se existia dinheiro vindo de um lucro crescente, para onde ele foi? A HIJ Consultores Independentes revela, através de dados cedidos pela própria ECT, valores de gastos da empresa ao longo dos anos. Neste quadro, você vê a projeção de gasto de 2009 a 2016, referente às despesas médico-hospitalares. Veja que entre 2009 a 2012, ele se mantém a 1 bilhão por ano, e já aqui, de 2013 para 2016, apesar da diminuição do número de beneficiários, o valor das despesas dobrou. Então, a Postal Saúde, junto com a ECT, apresentou essa planilha, dando a entender que o plano, se continuasse em RH, ele teria uma tendência de encarecer mais do que o plano de autogestão pessoa jurídica, que é a Postal Saúde. O conteúdo foge totalmente à realidade. Nós avaliamos que se o plano tivesse continuado em RH, ele teria uma economia significativa, principalmente nos gastos administrativos, que aí seria a substituição hoje de profissionais da Postal Saúde pelo retorno dos profissionais da própria empresa. O Postal Saúde, atual plano de saúde dos trabalhadores dos Correios, é um dos vilões do custo financeiro com a ECT. Após a criação deste plano, podemos entender que ele hoje serve para cabide de emprego. No prejuízo de 2015 de 2 bilhões e 100, o plano de saúde representa 1 bilhão e 600. Se ele está reclamando tanto do rombo da empresa, ele doe o salário dele. Ele trabalha por amor pela empresa. Precisa ser de uma investigação, e sim, assim como houve a CPI da Petrobras, o Correio também precisa. Porque tem que se descobrir para onde foi esse dinheiro.
No próximo gráfico, você tem o quantitativo de beneficiários. Em 2009, você tem 375.896 beneficiários. Em 2013, houve um aumento, mas em 2014, 2015 e 2016, só houve queda no número de beneficiários. Ou seja, isto não justifica o aumento dos custos ter dobrado. Isto reforça mais ainda a tese do cabide de empregos com a criação do Postal Saúde. Mas aonde está a justificativa para este valor de despesas ter sido duplicado? Por isso, fazendo esses movimentos duros, pesados, impopulares, desagradáveis, de cortes para adequação do nosso orçamento. Estes cortes citados agora há pouco pelo presidente não se aplicam aos supersalários que você vê no quadro a seguir. Aqui no gráfico você tem valores referentes à função, os altos salários da empresa. Ora, como um presidente dos Correios fala em cortes de gastos, enquanto um assessor da diretoria executiva, um auditor e um secretário-geral recebem mais de R$15 mil por mês. Qual o motivo de tantas funções? Levando em consideração que antes da criação do Postal Saúde, quem cuidava do plano de saúde eram os próprios servidores da ECT. Hoje, os custos dobraram e os serviços pioraram. O trabalhador precisa usar o médico várias vezes, né? Fazer check-ups e etc. E hoje o plano de saúde não está cobrindo nada, está negando tudo. Constantemente tomamos a porta fechada de várias clínicas, vários hospitais. Das 3 vezes que eu precisei, em nenhuma fui atendida. Inclusive, colegas que tiveram que pagar cheque calção para poder ter atendimento prévio para não deixar sua esposa sem atendimento. Observe comigo o quadro de receitas e despesas do lucro líquido, valores em milhões. De 2009 a 2012, podemos perceber um crescimento significativo no lucro líquido. A partir da criação da Correios Par e o Postal Saúde em 2013, o lucro líquido foi caindo, chegando ao rombo de 2 milhões. A empresa culpa o trabalhador, mas aqui você vê como o dinheiro da ECT está sendo distribuído. Você tem patrocínios, contratações diretas, os salários do alto escalão, os altos salários da ECT, viagens internacionais, criação da Correios Par, provisionamento da conta pós-emprego. Em 2009, o Postal Saúde representava 6,6% da receita total dos Correios. De lá até 2016, houve um aumento pequeno, 9,5%, menos de 10% da receita total da ECT. Como justificar o aumento de despesas de 1 milhão a mais na empresa? A empresa, na conta comerciais, até o mês de agosto de 2016, havia gasto quase 1,4 bilhão de reais. Também o distrato efetuado de forma totalmente equivocada gerou um prejuízo de 2,2 bilhões de reais para a empresa. E o maior rombo nas contas, podemos dizer que se deu no envio de dividendos a maior para a União. Ou seja, o valor de 3,9 bilhões de reais, nós temos aí um montante de quase 7,5 bilhões de reais. É um valor bilionário que faz sim falta, né, aos cofres da empresa. Tudo aquilo que foi conquistado através dos acordos coletivos de trabalho ao longo dos últimos anos, hoje, dentro desse novo cenário, dentro desse novo mundo, são impossíveis de serem mantidos pela empresa. Diante de um cenário de intransigência por parte dos representantes dos trabalhadores, nós teremos que tomar as vias judiciais. Sempre pipocando greves para tudo quanto é lado, piorando ainda mais a imagem dos serviços do Correio. O direito de greve é constitucional e, ao invés de sujar o nome da empresa, ele procura corrigir as perseguições de empresas sobre trabalhadores e trabalhadoras. A luta, através do movimento grevista, fortalece e melhora a qualidade de vida daqueles que geram lucro da empresa de Correios e Telégrafos do Brasil. A ECT não pode ficar nas mãos de maus gestores.
ela deve se manter pública e de todos. O Sincotelba repudia a intenção da presidência dos Correios em responsabilizar os trabalhadores pela má gestão e aplicar práticas de punição como fechamento de agências e incentivar demissões.